Nós temos estudos nas terças-feiras à tarde, às 13h30, estudo de 1 hora, posteriormente a palestra. Nas quartas-feiras e aos domingos, também às 18h30, estudo de 1 hora, depois da palestra. Então, fiquem à vontade, queiram participar conosco, será uma alegria poder recebê-los aqui em nossos grupos de estudos. Agora, então, para iniciarmos a exposição doutrinária, sempre qualquer atividade que realizamos na Casa Espírita, nós buscamos o concurso da prece, para que possamos nos ligar com os nossos pensamentos e sentimentos, com Deus, com Jesus e com os bons espíritos que nos acompanham e que nos recebem sempre com muito carinho. Desta forma, silenciamos os nossos pensamentos, adentramos em nosso quarto íntimo, elevemos ao alto os nossos sentimentos e possamos juntos agradecermos a Deus por tudo que nos dá, por todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido ao longo de nossa existência. Obrigado, Senhor, pela vida, por este dia abençoado e pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Agradeçamos ao querido Mestre Jesus por vir até nós trazer a boa nova, o Evangelho, código, caminho, verdade e vida para todos nós, nos enchendo de esperanças para o boa vida. Aos mensageiros da luz, os obreiros da vida eterna, que em nome de Jesus aqui se faz presente, por estarem conosco, nos abençoando, derramando sobre cada um de nós os recursos espirituais de que nós necessitamos, a fim de que possamos nos sentir confortáveis, numa sensação de bem-estar íntimo, e juntos desfrutarmos desses breves instantes que aqui passaremos. Muito obrigado, Senhor, obrigado ao mentor desta Casa Espírita, e com esta prece, humildemente nós pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Conosco a nossa irmã Flávia Borges, colaboradora aqui desta Casa Espírita, responsável por nos transmitir a mensagem que, com certeza, com muito carinho, ela preparou para nós nessa noite. Que os bons espíritos a inspirem. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui tentar expor para vocês um assunto que, em qualquer visão, seja espírita, seja de qualquer outra doutrina ou religião, é muito importante. E é muito importante porque lembra de amor. Eu vou expor para vocês sobre amizade. Talvez aqui, hoje, alguns de vocês estejam aqui por intermédio de um amigo, ou de casa estão assistindo porque algum amigo falou sobre essa Casa Espírita, falou sobre a importância de nos conectarmos com Jesus, com seus ensinamentos, ou até mesmo veio até aqui com um amigo. Inclusive eu, na verdade, estou aqui hoje dentro de uma Casa Espírita por intermédio de um amigo que há muitos anos atrás me deu a felicidade de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e me presentear com livros espíritos e com o Evangelho. E a partir dali eu fui conhecendo, me encantando e seguindo esse caminho. Minha gratidão a ele, minha gratidão a todos vocês aqui hoje. Mas voltando para falar sobre essa riqueza, esse sentimento que é a amizade, buscando sempre dentro de uma visão espírita, né? Todos nós
eu creio que somos amigos de alguém, ou temos amigos que vêm nos acompanhando desde a infância, né? Ou amigos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada e que são verdadeiros tesouros da nossa vida, são companheiros valiosíssimos. Quem aqui não tem alguém assim, né? Alguns seguem conosco aqui encarnados, outros, né, em virtude do planejamento reencarnatório de cada um, já retornaram para a pátria espiritual. Mas a amizade, ela não termina com a despedida. Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos esclarece que esses amigos ligados ao nosso coração pelos laços de sintonia, de afinidade, de pensamento, das coisas que realizamos e que de alguma forma fizeram parte da nossa vida, eles não deixam o nosso coração vazio depois que partiram. Talvez alguns deles estejam até conosco exatamente nesse momento e se ocupam de nos trazer bons pensamentos e de zelar por nós. A doutrina espírita, ela nos deixa claro que esses amigos que já partiram e que aqui se encontram, eles fazem parte e que nos acompanham de uma grande e de uma imensa família que é a nossa família espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 18, nós vamos encontrar Allan Kardec discorrendo sobre isso, sobre as questões dos laços de família que se fortalecem a cada reencarnação. Então, esses amigos espirituais nos ensinam que muitos desses amigos já puderam ter feito parte da nossa família. De um lado mais estreito, quando ali foram parentes consanguíneos, né? Porém, como a nossa parentela na vida material ela é limitada às nossas programações, muitas vezes nós encontramos pessoas nos nossos caminhos a quem a gente tem um amor profundo e que de uma forma assim espontânea, né? Como se aquela pessoa fizesse parte da nossa família, como se fosse um irmão, como se fosse um filho, como se fosse um tio. E não precisam ser consanguíneos, mas fazem parte dessa família espiritual. Sabe quando a gente tem aquele sentimento de que eu me sinto tão bem com aquela pessoa, ela me faz tão bem, me traz tantas coisas boas, como se fosse um irmão. Com certeza essas pessoas um dia já fizeram parte da nossa parentela, em outras reencarnações. E hoje está aqui como um amigo. Amigos são aqueles que nos abraçam, nos acolhem, nos protegem. Assim como Cirineu, que quando a cruz de Jesus pesou muito e ele caiu, ele tomou a cruz de Jesus e carregou um pouco com ele. Quantas vezes os nossos amigos são verdadeiros Cirineus? Eles carregam um pouco das nossas cruzes. Outras vezes eles chegam no caminho e só ficam do nosso lado. E tudo muda de sentido. Parece até que o caminhar fica um pouco mais leve, mais fácil. E hoje em dia nós precisamos repensar e rever alguns sentidos, alguns conceitos, alguns termos que a gente acaba vulgarmente usando como amigos. Quando lá a gente ingressa numa rede social, parece que a gente quer ter muitos amigos. Nossa, como eu tenho amigos! Mas aí, na verdade, nem todos ali são amigos. No termo, no sentido literal do que é realmente ser amigo. Porque amigo de fato, a gente percebe por essa sintonia que ele tem conosco. Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: a vida na Terra é uma passagem, o amor uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte.
A mais bela flor do mundo perde a sua beleza, mas uma amizade fiel dura para a eternidade. E viver sem amigos é morrer sem lembranças. Quantas lembranças boas a gente tem ao longo da nossa vida, e todas elas estão ligadas aos nossos amigos, às pessoas que estão à nossa volta e caminham conosco. E o amigo, sendo encarnado ou não, ele tem que estar em sintonia conosco. E se ele está encarnado, às vezes a gente está passando por um momento difícil, por uma aprovação, e por uma questão geográfica, de família, de trabalho, esse amigo foi lá morar em outro local, em outro estado, mas aí, de repente, naquele momento ele procura a gente e diz: tá tudo bem com você? Tá tudo certo por aí? E a gente fica até um pouco surpreso, louco para desabafar, mas aí se contém um pouco para não ficar sobrecarregando. Mas realmente a gente tem aquela confiança que a gente pode dizer as coisas para ele, e muitas vezes nós conseguimos nos abrir para esses amigos muito mais do que para nossa família consanguínea. Por quê? São confidentes, porque naquela relação ela está pautada na confiança mútua. E aí a gente fica pensando e diz: como é que você ligou para mim? Por que tu me procurou justamente agora? E aí a gente abre o coração, não se aguenta e passa ali horas, conversando, contando tudo o que lhe ocorre. E aí é uma verdadeira festa. A gente fica afastado um tempo, mas ali passou algumas horas, parece que está tudo atualizado, está tudo certo. É como se não houvesse esse tempo, que de certa forma interrompeu. E o Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que, em virtude das nossas programações de reencarnação, às vezes nós vamos morar em outro lugar, em outro país, e que até de lá a gente pode encontrar um amigo a quem a gente diz assim: puxa vida, parece que eu já conhecia há anos. E com certeza conhecia. E na verdade isso são reencontros. São almas afins determinadas a se reencontrarem por várias e várias reencarnações, para que juntos nós possamos evoluir. Isso é um dos objetivos que os amigos estão ao nosso lado, para que a gente consiga junto evoluir. E por que não, junto com eles, nós tornarmos esse mundo de provas e expiações um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre? Por que não me alegrar num mundo onde eu tenho a oportunidade de resgatar as minhas faltas, num mundo onde eu posso programar o bem, num mundo onde eu posso encontrar pessoas que caminham conosco, seja na minha dor, seja na minha alegria. Isso dá um consolo para a gente, nos dá coragem para seguir. E se a gente tem um amigo ao nosso lado para dividir, para nos encorajar, fica bom demais. É bom demais a gente poder contar. E mais ainda, o verdadeiro amigo, aquele que está ao seu lado, ele suporta a sua felicidade. Nem todo mundo que está ao nosso lado muitas vezes suporta, mas o verdadeiro amigo, ele vibra com a nossa felicidade. E aí, quando esses amigos não conseguem, esses que nós dissemos amigos, que não conseguem suportar essa nossa felicidade, a gente precisa ter sempre em mente que algumas pessoas sairão da nossa vida como uma consequência da nossa evolução espiritual. Mudanças internas, elas atraem mudanças externas. Num primeiro momento, a gente pensa assim: se foi, perdi um amigo. Mas aí vem essa sabedoria silenciosa, essa doutrina que nos consola e nos ensina
que na verdade não é perda, é depuração. Porque a alma, quando ela amadurece, ela começa a vibrar em frequências diferentes, que já não combinam mais com antigas afinidades. E aí o Chico vem e nos diz assim: ninguém perde ninguém, as almas se reencontram no tempo certo, quando estão prontas para se compreenderem. Ai, tanta coisa linda quando a gente fala sobre amizade. Confesso para vocês que quando eu estava fazendo essa exposição, eu me emocionei em muitos momentos, porque não tem como a gente não lembrar, né, de boas lembranças assim, e também daquilo que nos fez evoluir estando ao lado deles, né? E à medida que o espírito cresce em compreensão, certas companhias, certos ambientes e hábitos simplesmente deixam de caber. Não porque eles sejam maus ou porque não combinam mais, na verdade. Porque cumpriram o papel que tinham que cumprir naquele momento. A vida, por vezes, separa as criaturas para que cada uma aprenda sozinha o que não conseguiria juntas. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é frase do nosso querido amigo Chico, que nos deixou tanta sabedoria em suas palavras. E isso é o que a espiritualidade faz conosco. Ela nos conduz a um estado de autoconhecimento, onde a solidão, onde não ter alguns amigos por perto, deixa de ser ausência, porque não cabia mais, e passa a ser presença divina. Porque quando o espírito se eleva, o campo vibracional muda, e cada vez mais eu me aproximo daquilo que é divino. Pessoas que antes eram necessárias naquela experiência se afastam naturalmente, abrindo espaço para novas conexões, talvez mais harmônicas, mais alinhadas com a nossa missão, sintonizadas com a gente mesmo. E a vida nos afasta de quem impede o nosso florescimento quando a gente está em sintonia com o divino. Mesmo que o coração da gente naquele momento não entenda. E aí a gente precisa compreender e agradecer que encerrar ciclos é um gesto de amor muito elevado. E que a chave disso tudo está na gratidão. Eu preciso ser grato por isso ter acontecido. Eu preciso ser grato por essa pessoa ter passado na minha vida. Também preciso ser grato por ela permanecer. E a gente precisa aceitar, confiar e seguir, acreditando que nessa sintonia eu vou estar mais próximo daquilo que é divino e eu estou sempre amparado. E aí, né, quando a gente tem esse pensamento, quando a gente vibra desse jeito, tem sempre alguém que se aproxima e diz assim: virou espírita, ficou complicadíssima, né? Tá complicado de estar do lado dela. Eu já escutei muitas vezes isso. Não é que ficou complicado, mas é que um verdadeiro espírita, aquele que está ali aprendendo e buscando cada vez mais estar em sintonia, ele preza pela benevolência plena, que é o quê? Fazer o bem constantemente, independente daquilo que lhe ocorra, pela indulgência com as faltas alheias, que é ser paciente com a limitação do outro. E a gente já considera muito também a possibilidade do perdão. E isso, segundo a doutrina espírita, é aquilo de mais lindo que Jesus nos ensinou, que é a caridade. E numa verdadeira amizade, isso tem que estar presente. Amigo nunca vai ser aquele que vai dizer apenas o que a gente quer escutar.
O amigo vai ser aquele que vai te alertar, que vai te reafirmar, que vai mostrar o caminho correto, mas acima de tudo irá caminhar com você. E como eu gosto muito de música, não tem como, enquanto eu estava fazendo essa exposição, não tinha como eu não lembrar de uma canção do Roberto Carlos e do Erasmo, que eles foram muito felizes e precisos nas palavras quando fizeram a canção Amigo, que para mim é maravilhosa e fala muito sobre esse sentimento, né? Principalmente quando diz assim: amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Ou seja, amigo, você é a coisa que eu mais precisava nessa hora. Nessa hora que eu estava precisando de você, você chegou. Tem coisa mais linda que isso? A gente poder contar com um amigo nessas horas? Isso são laços de amor, quando os espíritos se encontram. E a doutrina espírita, ela nos ensina que os nossos amigos espirituais, eles vêm acompanhar o nosso projeto de reencarnação. Quando estávamos no plano espiritual, nos preparando para reencarnar nas colônias, que uma verdadeira assembleia de amigos nos acompanha. Não só a nossa parentela, que vai compor aquela família, mas é muita gente ali nos apoiando. E no livro Missionários da Luz tem um capítulo sobre o processo de reencarnação e sobre os amigos espirituais que estão ali conosco. Gente, é muito cuidado, é muita atenção, e eles estão ali nos acompanhando e emocionados com esse nosso retorno para a vida material, porque ali existe uma possibilidade de progresso, porque esse é o nosso objetivo, reencarnar para progredir, e eles vibram com essa possibilidade, eles vibram com esse nosso plano reencarnatório de progredir, de evoluir. Imagina quão maravilhoso deve ser esse momento, todo mundo ali vibrando. Eles continuam nos acompanhando, né? E torcendo para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente planejou. E também eu vou citar aqui uma passagem linda de Jesus, uma passagem bíblica, lá em João capítulo 15, que fala de Jesus quando ele estava na última ceia, já naquele momento em tom de despedida, né? Os apóstolos ali já se sentiam um pouco tristes, porque Jesus estava narrando os fatos que viriam a acontecer. Ele não disse tudo abertamente, mas ali já tinha alguns pontos onde algumas coisas estavam sendo esclarecidas, e João, que era apóstolo de Jesus, o mais jovem entre eles, segundo a história, as escrituras, parecia que ele tinha entre seus 20 e poucos anos, 24 anos, e ele amava e admirava o mestre de todo o coração. E quando acabou a ceia, ele se aproximou de Jesus e disse: por que já estás se despedindo de nós? Eu não estou junto de ti por interesse ou por qualquer coisa material. Eu estou junto de ti pelo carinho que tu me devotas, pela afeição que tens por mim, pelo respeito que me diriges constantemente e pelo conhecimento que tu tens me proporcionado. Mestre, não nos abandona. Nós precisamos muito de ti. Jesus afagou a cabeça de João, deu-lhe um abraço de amigo e disse exatamente assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor.
assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Tem coisa mais linda que isso? Que lição de humildade, de serviço ao próximo, da importância de sermos amigos. Jesus nos ama, protege, entende, auxilia, apazigua os nossos corações, segura a nossa mão a fim de equilibrar o nosso caminho. Ele é um amigo fiel. Então, se você em algum momento afirma que se sente sozinho, que não tem amigos, que já foi traído por todos eles, você está enganado. Você não está sozinho. Jesus é seu amigo, amigo de todas as horas, e sequer espera de ti a mesma amizade. Receba o abraço do Mestre e seja para os seus irmãos o amigo que você espera que Jesus seja para você. Essa última frase ela é bem forte. Seja para os seus irmãos o amigo que você espera que Jesus seja para você. Isso é uma das vertentes mais fortes da doutrina. Um dos ensinamentos mais grandiosos que os espíritos superiores nos deixam, que é fazer para o próximo aquilo que nós desejamos que fizéssemos conosco. Quando você pratica o bem em direção ao próximo, esse bem retorna para você. É a lei do retorno. E sabe que plantar é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Isso é um princípio de responsabilidade pessoal, que significa que temos a liberdade para escolher sobre as nossas ações. Eu planto ou não, mas a gente não pode escapar das consequências dessas nossas escolhas, porque nós vamos colher. E meus amigos, plantar amizade é colher amor, plantar amizade é reconhecer a própria face de Deus. Em nenhum momento Deus nos abandonou, mesmo dentro da nossa pequenez, mesmo diante de todas as nossas limitações. Jesus, o único Espírito perfeito que passou por essa terra, ele podia nos julgar, mas ele decidiu nos amar e nos chama de amigos. E aí eu pergunto para vocês, que espécie de amigo você está sendo hoje? Como está hoje o seu grau de amizade com os seus familiares, com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus parentes? E aí eu vou fazer um pedido, ou melhor, um convite, que hoje, quando você chegar em casa, ou quem estiver assistindo de casa, né, que consiga, que tente fazer um mapa mental daqueles amigos que faz tempo que vocês não se falam, um mapa mental daqueles amigos que vocês perderam um convívio. E se pergunte, por que eu perdi esse convívio? Qual foi o motivo? Faça um mapa mental daqueles que vocês precisam pedir perdão. Pode ser que você ainda não possa, não consiga isso, mas faça esse mapa. Tente planejar isso. E lembre-se que a amizade é um elo indestrutível e que
nós vamos nos reencontrar. Se nos resolvemos ou não nessa encarnação, nós voltaremos para nos resolver. E tem amigos que eles nos curam com o olhar, com palavras, muitas vezes, às vezes sem dizer nada. Às vezes eles chegam ao nosso lado e só seguram a nossa mão. Enfim, falar de amizade não é só falar de poesia, de músicas que surgem, de teorias. Falar de amizade é falar de Jesus. Falar de amizade é pregar o Evangelho do Cristo vivo. E a doutrina espírita tem como primordial e fundamental princípio o amor ao próximo. Porque Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas ele também disse: amai os vossos inimigos. Porque amar os amigos é fácil. Amar, né? Às vezes nem tão simples assim, né? Porque às vezes também aquele que é nosso amigo, quando tá tudo bem é fácil amar, mas quando não tá tudo bem, às vezes fica um pouquinho difícil. E aí vocês podem dizer assim: tá, mas eu nunca fiz isso, eu nunca briguei, foi ele que brigou comigo, né? Mas aí não dá pra gente ficar medindo, né, quem fez ou quem não fez. Eu preciso dar esse primeiro passo, né? Porque quanto mais amigo se é, mais intimidade se tem, mais relação se tem, e aí mais desafios vão surgindo. E aí às vezes a gente diz assim: meu Deus, como é que eu aguento essa pessoa? Tem dia que eu amo, tem dia que eu não amo. Isso faz parte da amizade, né? Agora, o amar o inimigo às vezes parece impossível, né? Porque o nosso amigo porque amar o inimigo é fazer desse, mesmo que ele não queira e que pareça impossível, que eu o ame. Mas aí a gente precisa também entender que tem amizades que elas não precisam de consentimento. E aí um exemplo disso, o nosso amigo Jesus, que independente de você ter uma crença nele ou não, independente de você acreditar e querer caminhar com ele ou não, ele jamais vai te abandonar. E ele não abre mão de ser seu amigo. Agora, se vai ser recíproco, não interessa para ele, ele vai estar ali. E Deus nos ama incondicionalmente, ainda que você não o ame, ainda que você se diga ateu, agnóstico, ou ter outras crenças, ou até mesmo não acreditar na reencarnação, mas a espiritualidade vai estar ali com vocês. Cada um aqui tem um mentor, um amigo espiritual, um anjo da guarda. O termo que você chama pouco importa. O que importa é que ele continua protegendo você. Mas ele continua nos intuindo, nos soprando bons pensamentos. Mas muitas vezes nós não temos ouvidos de ouvir. Enfim, falar de amizade é pensar também que em alguns momentos a gente vai ter dificuldades, vai ter desafios, mas estamos aqui para evoluir, estamos aqui para cada vez mais seguirmos o exemplo de Jesus, para cada vez mais nos aproximarmos e entrarmos em sintonia com aquilo que é divino. E meus amigos, todos os dias é uma oportunidade nova de se reconstruir, todos os dias é uma oportunidade nova de exercer o Evangelho do Cristo. E para finalizar, eu vou aproveitar e vou agradecer aos meus amigos, aos amigos que tenho nessa casa espírita, todos esses que também vêm assistir a exposição, também são nossos amigos. Aqueles que estão do meu lado, aqueles que são encarnados e desencarnados, meu muito obrigado a todos, a vocês que assistem de casa também. Eu desejo que Deus, que a espiritualidade amiga possa acompanhar cada um, em cada lugar que está, e que possamos fortalecer sempre
esses laços de amizade, esses laços de amor. Todos os dias agradecer por termos alguém que está ao nosso lado, mesmo que muitas vezes a gente não o compreenda, não o veja, não o sinta. Muito obrigada, que assim seja. A nossa gratidão à Flávia por esta belíssima e suave mensagem sobre a amizade. Que tamanha importância que muitas vezes nos esquecemos. E é nesses momentos que esta semente ressurge através da sua fala, para que nós possamos cultivar cada vez mais este sentimento, fortalecendo esses laços de amor, tendo como exemplo maior o Divino Mestre Jesus, querido amigo, príncipe da paz, o embaixador do amor, o amigo de todas as horas. Nossa gratidão, Jesus, a Ti, pela Sua brandura, ternura, suavidade, sabedoria e ensinamentos, para que possamos sermos cartas vivas da Tua mensagem. Abençoa-nos, Jesus, para que em nossa intimidade os bons sentimentos possam florescer, dar os frutos necessários para a felicidade de cada um de nós. Muito obrigado a Deus por ter nos enviado o Mestre, que nos ensinou também, através da oração que serve de exemplo para tantas outras, expressar nosso louvor, nosso pedido e a nossa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, com gratidão, simplicidade e humildade, pedimos permissão ao mentor dessa casa para finalizarmos neste momento a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.